Certo dia, quando Jesus caminhava à beira do mar da Galileia, ele avistou dois homens. Depois de ver que eles trabalhavam com as redes para buscar alguns peixes, ele foi até eles e os chamou e fez um convite que é muito conhecido por nós cristãos. Em Marcos 1,17, ele disse: "Sigam-me e eu os farei pescadores de homens." Esses homens eram Pedro e André. E a pergunta que fica é: será que Jesus estava precisando de pescadores para o seu ministério? Será que ele gostaria de abrir talvez uma empresa, vender peixe, enriquecer? E sabemos que a resposta é não. E é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. O título dessa mensagem é "Jesus não chama os pecadores", mas eu gostaria de chamar a sua atenção porque o que eu quero dizer não é que ele não chama enquanto somos pecadores, mas é que ele não nos chama como pecadores para o ministério. Ele nos chama como pecadores para o arrependimento. Em Lucas 5,31, Jesus responde aos fariseus quando eles o acusam de estar se reunindo com pecadores. Ele diz: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas os pecadores ao arrependimento." E eu preciso que você preste muita atenção nisso. Jesus ama o pecador. E é por isso que ele nos chama, mesmo sendo pecadores, mas ele nos chama ao arrependimento. Jesus tem muito mais interesse no que Pedro e André iam se tornar nele do que o que eles eram. Jesus não tinha interesse no Pedro, pescador de peixe, ele tinha interesse no Pedro, pescador de homens, pescador de almas, que ia trazer vidas para o reino de Deus. E um dos maiores problemas que os homens enfrentam hoje é não entender a magnitude do chamado deles em Jesus. É achar que por algum motivo Jesus teria interesse que nós continuássemos pescando peixes, mas Jesus nos vê como nós estamos, nos chama sim como nós estamos, como pecadores, mas nos chama ao arrependimento para servir a obra dele, e uma obra muito grande e muito importante. Certa vez o meu pai me chamou, eu ainda era muito novo, acho que eu estava na adolescência, e ele me chamou para ajudar a cuidar do cavalo que ele tinha acabado de comprar. Era um cavalo muito novo, era um potro ainda. Eu achei muito interessante que o potro estava no redondel, ele ficava correndo sem parar com muita energia e correndo daquele jeito até um pouco desengonçado, como eu via. Mas o meu pai olhou para aquele potro e, como meu pai já tem uma experiência muito grande com cavalo, desde cedo, cresceu mexendo em cavalo e tudo mais, ele olhou para aquele potro e falou assim: "Olha, filho, olha aquela marcha, olha como ele tem a marcha de um marchador." E eu olhei aquilo e falei assim: "Eu só tô vendo um potro andando estranho." E eu achei essa história muito engraçada, porque depois de um tempo aquele cavalo cresceu, ele ficou formoso, ele ficou forte. E toda vez que meu pai andava com ele ou alguém andava, eu percebia a marcha daquele cavalo. A pessoa em cima do cavalo quase não balançava, porque ele tinha uma marcha muito correta, com ritmo, e realmente era uma marcha muito boa. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que nessa história, o meu pai conseguiu prever, quando aquele potro ainda era um filhote, sinais da marcha dele, sinais de uma qualidade muito boa. Eu gostaria de dizer para você que se um homem totalmente limitado, que só conhece padrões, que consegue reconhecer uma marcha em um filhote, consegue prever o potencial de um animal, quem dirá Deus, aquele que nos desejou, que nos criou, que nos predestinou desde o ventre da nossa mãe para cumprir uma obra nele. Esse Deus sabe muito mais sobre nós. Se Deus nos chamou, é porque ele sabe de onde nós podemos chegar. Em Jeremias 1,5, Deus fala para o profeta sobre o chamado dele. Ele diz assim: "Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te santifiquei." Em Isaías 49,1, Isaías diz também sobre si próprio: "O Senhor me chamou desde o ventre, desde o seio de minha mãe fez menção do meu nome." Em Gálatas 1,15, Paulo também continua com o mesmo entendimento. Ele diz: "Deus, porém, separou-me desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça." Eu gostaria de te dizer que Deus não se prende ao tempo ou à nossa concepção de realidade. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. E se Deus te chamou é porque ele já viu algo muito grande e maior do que você pode sonhar para a sua vida. Enquanto você se vê como um adúltero, um viciado em pornografia, um mentiroso, uma pessoa que não consegue fazer nada direito, Deus te vê como restaurado nele, curado, com dons, com santidade.
Depois que nos convertemos, estamos santificados. A obra está feita, mas eu quero te chamar a atenção para algo muito importante. Nós estamos santificados, mas ainda precisamos aprender a viver dessa forma. Filipenses 4:8 diz: Finalmente, irmãos, pensem em tudo o que for verdadeiro, tudo o que for digno de respeito, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, e em tudo o que houver alguma virtude ou algo de valor. Aqui Paulo estava falando com os novos convertidos. Ele falou: agora que vocês se despiram do velho homem, pensem nessas coisas, tudo que for bom, tudo que tiver algum valor e louvor. Em Colossenses 3, 1 até o 3, ele diz: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Eu gosto muito de uma analogia que o Douglas Gonçalves fez no podcast do Jesuscope sobre casamento e santidade. Ele diz que a nossa santidade em Deus é muito parecida com o casamento. E que analogia é essa? Quando nós nos casamos, nós assinamos um papel. A partir dali, então, nós namoramos, noivamos, assinamos um papel, um contrato. E a partir dali, estamos 100% casados. Homens são declarados maridos, mulheres são declaradas esposas. Ninguém duvida disso. Só que existe algo muito interessante no casamento. Quando nós nos casamos, nós precisamos aprender a nos comportar como maridos e as mulheres como esposas. Nós não vamos acertar em tudo, nós não vamos levar o lixo para fora sempre que precisa. Às vezes nós vamos errar, nós vamos às vezes dar uma resposta mais ríspida para nossa mulher, o que o marido não deve fazer. Mas nós precisamos aprender a agir como maridos. Muitas pessoas dão testemunho de como o casamento dela foi melhorando e eles foram aprendendo a lidar um com o outro. E assim é a santidade, porque no casamento você está declarado casado e aprende a viver dessa forma para que o seu casamento continue. E assim também é a santidade. Você está declarado santo pelo sangue de Jesus, mas precisa aprender a caminhar dessa forma para que sua santidade continue, para que assim como Paulo diz, nós não caiamos da graça. E seguindo esse paralelo, eu acredito que Deus já nos vê como excelentes maridos, mesmo que nós não tenhamos nem casado. O que eu quero dizer é que Deus já te vê como um excelente homem de Deus, mesmo que você ainda não se converteu. E se você acabou de se converter e ainda tem muitos vícios para largar, ainda tem que se arrepender de muita coisa, eu quero te dizer, Deus já te vê no futuro. Deus já te vê como um pregador, como um evangelista, como um homem de Deus, um homem de oração, um homem que realiza curas e milagres, tem sinais do poder de Deus. É isso que Deus tem para a sua vida. Eu quero te dizer que o seu passado é mais do que o seu passado. Ele está morto. Você é totalmente uma nova criatura em Cristo depois da sua conversão. Você não é nem mais o mesmo homem. Em Filipenses 3,13, Paulo diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz: eu esqueço das coisas que ficaram para trás. Eu quero te dizer que Deus não quer que você fique se lembrando, se martirizando pelo homem que você foi ou pelo homem que você é hoje, mas sim que você só se arrependa e mire para o homem do futuro, para o homem que você será em Deus. E olha que loucura, para o homem que você já é aos olhos de Deus. Deus não nos vê hoje, Ele nos vê além. Ele nos vê no futuro. Prova disso é que Deus chama Pedro e diz: se você me seguir, você vai ser um pescador de homem. Pode esquecer esses peixes, não é assim que eu preciso de você. E depois Pedro foi declarado como uma rocha onde Jesus alicerçaria a sua igreja. Mas para uma restauração completa, não adianta só Deus nos ver assim. Nós precisamos nos ver como Deus nos vê e agarrar isso com todas as nossas forças. Eu encerro esse vídeo com uma passagem que sempre me toca muito. Filipenses 1,6 diz: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu quero te dizer que Deus não vai fazer isso sozinho. Ele precisa da sua cooperação e da minha cooperação para nos tornar nesse homem que Ele já viu quando nos chamou. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Com a sua cooperação, o seu arrependimento, o meu arrependimento, existe um Cristo Jesus que é fiel para completar a boa obra que começou
em nós. Que Deus te abençoe e você possa ter essa total compreensão que Jesus te chamou, sim, como um pecador, mas não para continuar assim. Ele chamou ao arrependimento, para você se tornar o homem que ele viu desde o ventre da sua mãe, quando ele te criou. Que Deus te abençoe.